São as perguntas do blog Rock 80 Brasil, do Fabrício. Bom, a pergunta do Danilo Marques, de Belo Horizonte. Alguma influência Foucault na canção A Violência Atrevida Faz Tatuar? Refiro-me à noção de Michel Foucault, tem de um poder discriminador que se impõe violentamente, mas de maneiras diversas, sobretudo veladas, como, por exemplo, nos anúncios de cigarro que a vida faz mal. Eu não sei, cara, eu nunca li Foucault, quer dizer, na verdade eu tentei ler e não entendi nada, e assim, essa filosofia de ponta, eu não... Mas eu acho que a música fala sobre isso, né? As maneiras veladas da violência fazer parte da nossa vida sem que às vezes a gente note, né? Que é o pior tipo de violência, que é o pior estágio, né? Quando a violência vira uma coisa banal e comum, a gente nem se assusta mais com ela. E muita gente pergunta o que é trotuar, né? Que eu saiba, cara, trotuar, eu não sou muito bom nisso também em línguas, mas me parece que trotuar quer dizer calçada em francês, mas o significado de trotuar é o giro da prostituição mesmo, a menina ficar girando o bolsinho na calçada, né? E fala sobre a violência travestida, né? Tentando seduzir o pessoal, né? É por isso eu usei essa figura de linguagem. Agora a pergunta do Vitor Rua Soares, de Montes Claros. Aí, Minas, como foi o processo de formação da música Ilusão de Ótica? Como surgiu a ideia de colocar frases invertidas na mesa? Bom, a gente conhecia já, claro, esse clichê dessas bobagens de música invertida, linguagem subliminar, eu não acredito em nada disso. Mas, enfim, é um clichê do rock and roll, assim, muita gente brinca com isso, né? Mas a ideia pintou quando mas a ideia eu tive, foi quando eu estava em Moscou e ouvindo o pessoal falar, assim, em russo, né? Parecia uma fita ao contrário, eu brincava, parece que tá todo mundo falando de trás para diante, né? E aí fiz esse lance. É um efeito muito usado no rock progressivo, essa coisa de fitas ao contrário, não só na voz, mas também prato, guitarra. Jimi Hendrix disse que era um absurdo, assim, como ele tinha a capacidade de ouvir, de saber como as coisas iam soar tocadas de trás pra gente, que é difícil pra caramba, né? É o inverso, assim, mas diz que ele tinha esse dom de ouvir as coisas já, e fazia muito isso nos discos dele. Mas esse papo aí de mensagem subliminar, tô fora. Tanto é que na capa do disco tem a letra, quer dizer, não tem nada a ver com tentar. Próxima, Emerson Rickenbacker, do Rio. Considero o Pop Pop uma dessas melhores letras. Você não acha engraçado ter um disco que a faixa título critica o pop ferozmente ser esse álbum de maior sucesso da banda? Esse álbum tem um monte disso, assim. Eu não acho, ele não é um disco, assim, conceitualmente pop, né? Eu acho até as letras bem profundas e violentas. Não sei se profundas, mas duras, eu acho, né? E a própria música que estourou, que foi o Era um Garoto, depois que estourou todo mundo dizia, pô, que sacada, né? Mas não foi sacada nenhuma, porque eu só gravei ela porque eu já contei isso várias vezes, né? Mas enfim, se alguém não sabe ainda. Quando eu era pequeno, eu ganhei meu primeiro violão por conta de querer muito tocar essa música. Eu era fascinado por essa gravação dos Incríveis, que é uma operazinha, né, em 3 minutos, assim. Começa com uma rajada de metralhadora e tal. E a gente começou a tocar ela de brincadeira nos comícios do Brizola que a gente fez. A gente fez 4 comícios do Brizola na primeira candidatura dele à presidência. E eram comícios bem populares, assim. E num desses eu puxei, era um garoto, o Augustinho e o Carlos saíram tocando e tal. E gravei no disco, assim, foi quase uma sessão de psicanálise pra mim, né? Gravar aquilo, sendo uma música tão importante pra minha infância. E tinha todo um contexto ali, o Exército Homem Só abrindo e fechando a música e tal. E durante todo o disco tem citações, né, de versão. E até em Anorecia em Porto Alegre tem essa citação da versão também. De gravar uma versão, né? Se não me engano, foi a primeira vez que a gente gravou uma coisa que não fosse nossa, né? Foi, né? Eu acho que sim. Mas, assim, depois que estourou, todo mundo achou que era uma baita sacada, mas ninguém imaginava que a música fosse estourar, porque não era uma coisa assim de muito bom tom gravar Jovem Guarda na época também. As bandas da minha geração tinham uma agenda assim de ser meio violentinho e tal. E tinha uns colegas que mandavam umas vozes, pô, nós temos fome no Brasil, e o cara fica falando do problema do Vietnã. Pô, obviamente se essa música falasse, que tem gente que é linear demais, né, muito literal assim. E, obviamente, se essa música falasse só de Vietnã e de Beatles e de Rolling Stones, ela seria uma música que já teria caducado, né?
mas ela usa essas imagens para falar de uma coisa que é permanente, eu acho, né? Que a confrontação do sonho, assim, da juventude com a coisa da vida real, né, da guerra. Isso acontece todos os dias, não precisa a gente estar no Vietnã e o cara não precisa nem ser fã dos Beatles, dos Rolling Stones, né? Todo dia tem jovem aí confrontando seus sonhos com a dureza da vida real, né? Acho que por isso é o fascínio da música, além de ser muito bem construída também, né? Mas dessa música, sem a menor sombra de dúvida, a melhor versão é a dos Incríveis. Eu acho que é mesmo melhor. Já ouvi ela em russo, em italiano, e eu acho que é a melhor, sem a sombra de dúvidas. E até gravei bem relax, porque eu sabia que eu não gravaria uma versão tão boa quanto os Incríveis. Eu acho que os Incríveis têm uma jogada ali que, eu não sei, essa é uma coisa que é uma ideia minha, eu nunca comprovei. Que os Byrds, que é uma banda importante dos Estados Unidos, que eletrificou a música country, assim, e tinha o Roger McGuinn, que é um guitarrista de guitarra de 12 cordas, assim, é o cara tem até uma Rickenbacker de assinatura dele, assim, ele usava muito. E a introdução e eles gravavam muito Dylan, e a introdução de Mr. Tambourine Man é um arpejo de guitarra de 12 e entra um baixo, assim, slide, e acho que os Incríveis se inspiraram na introdução de Era um Garoto ali. Ou quem fez aquela introdução, talvez os Incríveis tenham feito da original mesmo. Mas eu acho que sempre na minha cabeça andaram juntas a versão de Mr. Tambourine Man dos Byrds e Era um Garoto. Acho que o Agostinho gravou com 12 também, né? Jean-Marcel Jundiaí, qual o melhor momento da tour do Papo é Pop? Puxa, deixa eu pensar. Pô, tantos bons momentos. Eu acho que essa tour é diferente da tour do Várias Variáveis, ou até do Pouca Vogal, que foi crescendo, assim, deu uns saltos, né? A do Papo eu acho que já saiu meio prontinha, então não teve um ápice, assim, ela já saiu a gente inteiraço, assim. Deixa eu tentar, para não deixar no ar, deixa eu pensar uma coisa para te responder. Eu acho que depois que passou, assim, eu não me lembro se a primeira música acho que foi Um Garoto, né? Assim, de tocar em rádio, que na época tinha essa coisa de rádio e tal. Mas eu acho que quando começou o disco inteiro a pintar, assim, para as pessoas, o Exército do Homem Só, mais do que para ser sincero ainda, acho, assim, era um sucesso, assim, apesar de não tocar em rádio, nos shows. Ali, quando o disco se mostrou inteiro, acho que foi o momento mais legal, acho que foi na segunda metade da tour. As tours todas estão meio se embaralhando na minha cabeça. Gessiara Souza, de São José de Piranhas, você informou que lançará um CD solo com parcerias e um novo livro. Você já pode nos adiantar alguma parceria ou de que tratará o livro? Cara, eu tenho 2 livros engatilhados. Um vai seguir mais ou menos a praia nas entrelinhas. Vou tirar algumas coisas do blog, mas vou reescrever e não estou bem certo se vai ter formato de crônica ou se vai ser um discurso linear, assim. Eu tenho essas 2 opções, eu estou trabalhando. E tem um outro que eu quero escrever em parceria com o Fischer, faz tempo já, a gente está tentando, teve umas ideias, mas não conseguiu concretizar ainda, que vai ser um lance bem interessante de tentar falar sobre futebol sem cair naquela, meu time é melhor que teu, tal. A gente está, que aqui, principalmente aqui no Sul, é meio assim infantil essa parada de chauvinista, assim, meu time é melhor que teu. A gente está tentando escrever um livro que quebra um pouco essa parada. E o disco vai ser um disco solo. A princípio eu até estava compondo, pensando em ser mais dos engenheiros, mas me dei conta que em 30 anos eu toquei com 3 bateristas só. E eu estou a fim de tocar com um monte de gente. Vai ter ao menos 2 formações de engenheiros no disco. Também o pessoal, comecei a tocar com eles há menos tempo e os convidados legais. Não quero adiantar muita coisa, porque depois, quando o disco sai, todo mundo diz, mas não tem novidade, claro, ficam perguntando antes. Mas eu pretendo gravar as primeiras coisas agora em janeiro. Em fevereiro eu vou ensaiar uma banda para cair na estrada. E pretendo cair na estrada assim. Não quero esperar acabar o disco para cair na estrada, quero cair meio junto, assim, com a finalização do disco. E vai ser disco solo, né? Apesar das pessoas não saberem falar meu nome, mas não tem como fugir, né? Não tem pseudônimo. Se eu me chamasse... Bom, deixa pra lá. Simone. E aí, Simone? Simone de Canoas. Na canção Realidade Virtual, tu cita É Preciso Fé Cega e Pé Atrás. Em Fé Cega,
tu se refere a pessoas que não vê mais nada além de suas próprias opiniões, e pé atrás seria confiar com desconfiando. Não, fé cega eu acho que toda fé é cega, né? Porque fé não é um lance racional, né? Na fé a gente se joga, assim. E tem uma corrente religiosa mais fundamentalista, assim, que até diz que fé não é alguma coisa que a gente consiga criar, assim, é uma dádiva, né? Que deixa o ser humano numa situação pior ainda, quer dizer, até a fé é uma dádiva, mas enfim. Então, fé cega e pé atrás é meio que nem sentir com inteligência e pensar com emoção, é uma coisa que aparentemente contraditória, mas que no dia a dia eu acho que muita gente consegue fazer isso, e apesar de ser assim racionalmente difícil de entender, eu acho que muita gente faz isso de ouvido, né? Acreditar e desconfiar, são as duas pernas que nos fazem andar, né? Próxima, Luciano dos Santos. Deixa eu ver se eu não pulo ninguém aqui. No mês passado eu pulei um, né? Luciano dos Santos e Silva, do Rio de Janeiro. Já bateu inspiração para compor na hora da decisão de um jogo do Grêmio ou qualquer jogo importante envolvendo o Grêmio? Caso sim, parou de assistir para compor ou deixou de rolar e guardou a inspiração para continuar após a partida? Cara, eu tô sempre em casa, sempre com um instrumento no colo, tocando, e vendo TV também direto. Então, os jogos que eu vejo em casa eu tô sempre tocando, mas já rolou de pintar a ideia, assim, mas não precisa sair de frente da TV, né? O teu pensamento já vai para outro lugar, tu tá olhando a tela, mas não tá prestando atenção ali. Isso acontece muito, mas nada específico, assim, pô, tô vendo esse jogo e essa jogada me inspirou a fazer uma música sobre futebol. Isso não. É engraçado, porque não é muito linear o negócio da composição, né? Às vezes tu tá triste, escreve uma música alegre, tá alegre, escreve uma música triste, e tá vendo futebol e fala sobre não tem nada a ver, né? E então, assim, ser linear e a inspiração ser instantânea, eu não me lembro de nada muito típico, assim. Mas eu sou um torcedor diferente, assim, eu sou um cara, em geral, mais pro melancólico, assim. Então essas coisas assim, mais bravura, não sei o que, eu me emociono, mas até a página 3 só, assim, sabe? No fundo eu sei que é um jogo de futebol só, tal, né? Agora teve esse evento encerramento do Olímpico e inauguração da Arena. Claro, a gente se emociona um monte, mas é que também a gente se projeta várias coisas que viveu, assim. A gente projeta nossa vida num clube, numa banda, né? E se emociona mais por isso do que das coisas, assim. Eu desconfio muito desses caras que apregoam muito sua paixão pelo clube, não sei o quê. Eu acho meio estranho isso. Eu acho que o que há de muito é a gente associar momentos da nossa vida a coisa que aconteceu ali, né? E tudo hoje em dia desaparece tão rápido, né? São poucas coisas assim centenárias, e o clube de futebol cumpre um pouco essa função, né? As pessoas hoje em dia não tem muito assim paradigmas grandes contra o qual se medir, né? Que funcionam como espelhos, na verdade. Acho que vem daí um pouco do fascínio, da emoção dos clubes. Pô, eu acho que era isso. Luciano, Simone, Gessiara, Jean, Emerson, Vitor, Danilo. Pô, perguntas bem bacanas. Super obrigado. E vocês estão todos convidados para na meia-noite de 23 para 24, eu vou fazer a Tuiticando Gessinger Trio, que eu tô a fim de tocar essas canções. Eu gosto muito daquele disco. E a gente se vê aí, tá? Valeu. Nas terças-feiras tem o blog e a gente tá aí na estrada. Valeu. Fui.